João Miguel era tropeiro, gastou a vida na estrada, levando mulada chuca do Rio Grande a Sorocaba. Aprendeu nas arribadas. Tantas e tantas músicas, né, que cruzaram meu caminho e que me ajudaram a me tornar o que eu sou hoje. E uma das primeiras músicas que eu me lembro que eu cantava, que eu ensaiava e que com certeza também me ajudou muito, era a música, acho que é Tropeiro, se eu não me engano, que conta um pouco da história desses tropeiros que ajudaram a construir esses povoados que acabaram depois, né, se transformando em cidades e formando aí o que, né, que a gente é hoje, vamos dizer assim. Bueno, me perdi um pouco, mas depois vocês cortam. O facão sorocabano, levado sem aparato, um chapéu de abas largas, as botas de cano alto. Bueno, eu sou um cantor, um guitarreiro, que canta as coisas aqui da nossa terra, do nosso chão, as coisas que representam esse sentimento gaúcho, digamos assim, sempre falando sobre o que a gente vive, do nosso cotidiano, sobre o campo, sobre o cavalo, sobre os amores gaúchos, vamos dizer assim, as histórias por trás de tudo isso. E... putz, esqueci o que me perguntou. Você tem orgulho de ser homem do campo? Tenho muito orgulho. Eu tenho muito orgulho e muita satisfação por viver do campo, por escrever o campo e por pintar o campo. Uma vez eu escrevi um verso que dizia, que chama-se Quando a Bota Encontra o Estribo. E ele diz assim: há um mistério guardado nesse ritual sensitivo, quando a bota encontra o estribo e o flete procura a volta. Parece que a alma se solta pelo instante de um silvido que encontra o olhar ativo dos ovelheiros da escolta. E é nessa hora que o campo se deixa ver com clareza, expressando sua beleza, sua verdade e nostalgia, enquanto a barra do dia encontra junto os campeiros que escutam o olhar altivo de um quero-quero em vigília. Mais belo se mostra o mundo aos olhos desse ritual, legado de um ancestral que na história permanece, pois quem tem alma conhece o verdadeiro motivo quando a bota encontra o estribo e o campo em vida floresce. Eu acho que assim eu consigo definir o que é esse sentimento. Quando eu não estou no campo, quando eu estou na minha casa, eu gosto muito do silêncio. E esse silêncio me serve como fonte de inspiração. É onde eu colho todas as imagens que eu vi durante o meu período de trabalho, seja uma vaca parindo, seja um cavalo correndo,
seja uma conversa ao redor do fogo com os colegas de trabalho, com outros campeiros. E eu transporto isso para a minha escrita, eu transporto isso para as imagens que eu pinto, para as gravuras que eu faço. Eu gosto de pintar, eu gosto de desenhar, então eu desenho desde os meus 8 anos de idade. Eu lembro que eu tinha 2 primos que quando me visitavam, eu era criança, eu pedia que eles fizessem um desenho de um cavalo. E eu repetia diversas vezes aquele desenho de cavalo até que eles retornassem à minha casa. E geralmente eles faziam o mesmo cavalo, mas para mim era algo fantástico, assim, conseguir reproduzir aquele desenho que eles faziam. Eram meus pingos em preto e branco. E aí até uma vez eu citei um verso que eu dizia assim: meus pingos em preto e branco, tropilha que eu nunca tive. E os livros sempre foram meus companheiros, sempre foram meus amigos. Por ser uma criança tímida, com um pouco de dificuldade de relacionamento com as demais, eu comecei a ler muito. Porque eu dizia assim, eu não tenho condições de ter determinadas coisas que um outro amigo tem. Mas eu quero, quando crescer, poder conversar com todo mundo, independente de quem seja, da classe, da condição social, seja quem for, conversar de frente com esta pessoa e ter argumentação para isso. Então eu sempre gostei muito da leitura por conta disso. E como diz aquele ditado que o saber não ocupa espaço, né? Eu me alimento da leitura, eu me alimento das imagens e transponho isso para a minha escrita. Seja ela em texto, seja ela em forma de versos. E nesses versos eu canto o cotidiano das pessoas do campo. Mas não usa muito, obviamente, da linguagem do campo, mas o que eu quero é que a minha poesia seja universal, que ela chegue a uma pessoa que não conhece, que não tem essa intimidade com o campo, mas de uma forma com que eu consiga com que ela se transponha dentro do poema para esse ambiente. A terra marcava os passos na santa idade dos dias, e cada olhar repetia seu milenar dialeto de algum vento analfabeto sobre a paz da geografia. Nas marcas de meias luas, sobre a idade dos relatos, marcando cada compasso das preces, das orações, do tempo dos corações, junto à poeira dos cascos. A música gaúcha é uma música que preza muito pela poesia. A música gaúcha ela é composta de grandes parcerias, muitas parcerias, assim, como, né, todas as músicas. Então, eu não sou um poeta, não chego a escrever, gosto, né, tento, mas não chego a botar para frente isso. Eu tenho grandes amigos poetas, grandes poetas do sul aqui do país, e grandes poetas que me enviam a letra, né, o poema, ou às vezes eu envio a melodia e eles fazem o poema em cima da melodia, né, ou eles enviam um poema e eu faço a melodia, a música, né, em cima do poema. Mais que um ser a cavalo, mais que um sentir por profundo, tempo maior que um segundo, pra quem escolheu andar na vida que é seu lugar, encilhando o próprio mundo. Apenas sim peregrinos, rédeas de forma parelha, e uma imagem que espelha aquilo que a história nombra, quando o sol copia a sombra do horizonte entre orelhas. Mais que um ser a cavalo, mais que um sentir por profundo,
Tempo maior que um segundo para quem escolheu andar na vida que é seu lugar, encilhando o próprio mundo. Bonito pra caralho, hein? Desde guri eu gosto de andar pelos galpão e admirando as coisas lindas que tem dentro de um galpão. Porque um galpão tem uma vida própria. O galpão dentro de uma fazenda é tudo. É o coração de uma fazenda, é o galpão. E tu anda nos galpão assim, tu olha os arreios dos homens mais antigos, tu olha aqueles preparos, as cordas desses homens assim. Aquilo é a coisa mais linda, o capricho que tem aquilo. Eu devia ter, na época, uns 12, 13 anos de idade. Eu levei uma surra do meu avô, Assi Wolf da Silva. Que a saudade que eu tenho desse homem até hoje é um troço que me dói no coração, mas eu sei que São Francisco tá com ele lá, cuidando da tropa dele lá em cima. Esse homem, que era meu avô, que é meu avô, ele tinha um preparo trançado de 12. E eu olhava aquilo e achava a coisa mais linda e indo na casa dos outros, via alguém fazer alguma coisa, eu pensava comigo que um dia eu ia fazer alguma coisa parecida. E aí uma feita eu peguei essas cordas do meu avô e guri, né? A cabeça é um purungo, só chacoalha a semente, né? Peguei e desmanchei essas cordas do meu avô. Desmanchei pra mim. Eu olhei aquilo e pensei, né? Eu digo, não, se eu desmanchar, eu vejo como é que é feito. E desmanchei. Desmanchei essas cordas. Mas levei uma surra. Quando o velho chegou no galpão, que viu aquelas cordas dele daquele estado. Mas me deu uma surra. Não foi xanga, foi uma surra mesmo. E dali uns tempos ele chegou no galpão, eu tinha refeito todas as cordas dele. Do mesmo jeito que era. E desde então eu procurei aprender, a buscar o conhecimento de saber que tudo se aproveita. Não é o couro que vai fora. Então comecei a buscar conhecimento, aperfeiçoar o que aprendia. E tem um grande amigo meu, que eu tenho o maior orgulho de dizer que é meu amigo, que foi dos maiores incentivadores de eu ter trabalhado com couro, como eu trabalho hoje em dia. Meu amigo Rogério, que para mim é um irmão que a vida me deu, um homem gaúcho. Ele me ensinou basicamente tudo que eu sei. Deus que me deu essa alegria de ser meu amigo. E é um guasqueiro mesmo assim, fantástico. Então esse cara, eu me espelho muito no serviço dele, no trabalho dele com couro. E ele sempre me ensinou muita coisa. E então, esses foram os motivos de eu trabalhar com couro. Afinal de contas, não é só o cavalo. Tem o arreio, tem as ferramentas que a gente usa, né? O soldado não vai para guerra sem arma, né? Eu no campo sou um soldado e preciso dessas armas. Se tu não tem uma ferramenta certa, tu não faz o serviço bem feito, né? Se tu não tem um arreio bem feito, se tu não tem um arreio bem bom, tu não vai ter um cavalo bem bom também. Porque o serviço desgasta. Desgasta a corda, desgasta o homem, desgasta o cavalo. Então, para tudo tem que ter um começo, um meio e, se Deus quiser, um fim bem longe, né? Bota na água essa madrinha, madrinheiro, que a tropa vai seguindo enfileirada. Vou na balsa segurando meu cargueiro, com as bruacas de paçoca bem socada. Bota na água essa madrinha, madrinheiro,
que a tropa vai seguindo enfileirada. Vou na balsa segurando meu cargueiro, com as buacas de paçoca bem socada. Maria... Bueno, espero morrer cantando, morrer guitarrando. E Maria foi plantada lá no alto da coxilha. João Miguel era tropeiro,